Porra. Porra, vai acordar todo mundo. Calma aí, cara. Porra, filha da puta. Desculpa, não queria xingar. Para. Porra. Tô outra travesseirada na cara. Dormiu de touca, é? De bandana? Mandou pra fechar o olho aqui. Ah, tá. Olha. Caralho. Cara, todo mundo querendo dormir, cara. Porra. Ah, não. Tá de manhã. Vocês ficam tão em cima do Lucas, coitado, que ele foi lá agora comigo. Não, tadinho, ele veio aqui me pedir. Porque ele sabe que tem câmera lá no nosso coitado. Tadinho, ele veio me pedir. Porque a hora todo mundo. Onde pode ser vestir com o primeiro? O que ele falou? O que ele falou? Ele veio me pedir, tadinho. Ah, então. Eu falei, para com isso. Dia. Ah, meu Deus. Não é porque a gente vai ficar frescando com a cara dele, mas ele não é só de onda. Ai, coitadinho. Tadinho, eu fiquei com ele, eu posso comer aquele? Eu falei, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, o besteira. Gostei, não, deixa de palhaçada, ele fica frescando que é engraçado. Não, acho que ele come muito é um fato. Não, sim. Ele tem que comer fato, criança no coletivo é um fato, mas... Então, Já tem meu voto, sabia? sério? Não sei, à noite dormia, sonhei muito com a mesma coisa e acordei com esse pensamento muito fixo.
Divide aí com a gente. Precisa Depois eu divido, depois eu divido. E é uma coisa, eu acho que pra aqui, pra gente, é muito sério. E que fez total diferença pra todo mundo essa semana. Ontem eu conversei com o Arthur. Depois que a gente... Eu tinha ido deitar, você já tinha ido dormir. Aí depois eu cheguei no quarto, todo mundo acordado ainda. A gente conversou. E aí eu falei pra ele, me senti atacada no jogo da discórdia. No intervalo, você distorceu minhas palavras. Virou a cara pra mim a semana inteira. Virou minha intenção de voto. E na outra semana, quando eu fui no jogo da discórdia, já fui totalmente provocada, já fui estressada ali, me alterei, faltei com respeito com você. Aí você acha que eu faltei com respeito com você em algum momento? Eu falei, sim, a partir do momento que você virou pra minha cara a semana inteira. E aí a gente pediu desculpa um pro outro, resolveu a situação. Não sei se cheguei muito à conclusão em relação a isso. Falo que aqui o foco muda toda semana. Queria Acho muito... que a gente vê comportamento. A mesma coisa aconteceu comigo em relação à Natália. Então, assim, se você me perguntar... Não, relaxa. Se você me perguntar, tu tem alguma opinião em relação depois da sua conversa com a Natália? Minha opinião vai ser ao longo da semana, o que vai acontecer. Entendeu? Porque teve a conversa, ela colocou o ponto de vista dela, eu coloquei o meu ponto de vista, entendeu? E vamos ver o que vai dar. É tipo, porque a gente não consegue ter a opinião, a gente não consegue, pelo menos eu não consigo mudar minha opinião tão rápido assim. Eu preciso ver atitudes. Preciso ver como é que vai se comportar todo, né, ao longo da semana aí. O Thiago tá com medo do Arthur sair e ele ficar sozinho aqui, entendeu? E é exatamente a mesma coisa, porque a gente conversou muito também sobre isso também. Inclusive o que ele fez no jogo da Discord ali foi uma forma dele também, se você concorda, ele não se posicionar. Foi mais fácil para ele ali, foi a forma que ele encontrou ali, que ele não sabia o que fazer, e ele veio em mim com isso, porque é uma coisa que nós já tínhamos conversado. Eu não fiquei nem um pouco chateado, longe disso, eu adoro o Thiago. Então talvez agora eu começo a incomodar alguém, entendeu? As pessoas. Mas é sobre comprometimento, é justamente eu chego no mesmo papo, no mesmo cenário e ambiente e lugar que a gente estava falando no começo da conversa. Mas realmente o cenário do Thiago é muito parecido com o meu. A diferença é que, tipo assim, eu tenho o Vini, tenho o Slow, tenho você, entendeu? E o Thiago não, o Thiago, ele tava simplesmente, tipo assim, tô sozinho aqui, porque se o Arthur sair, eu tô sozinho. Eu me senti completamente influenciado pela Jessie, e eu acho que isso é uma coisa muito séria aqui dentro, sobre interpretação. Porque a ideia é que mais da metade da casa colocou na cabeça foi baseado no que a Jessie contou, no que a Jessie passou para todo mundo, né? E aí se fez uma persona do Arthur e por mais e ele não teve, na verdade ele não é que ele não teve a chance, ele não se permitiu mudar isso, porque ele se fechou. Então ele não deu abertura para ninguém chegar e questioná-lo, e aí virou uma avalanche, uma bola de neve, porque Foi o que eu falei pra ele. Eu falei que eu via isso nele como um ciclo. Esse isolamento dele, o fato dele se isolar gera como consequência a ideia de que, na cabeça dele, de que as pessoas não estão abertas para ele. Porque quando ele se volta só para ele, quando ele se fecha no mundo dele, é como se os olhos dele virassem para dentro. E ele só consegue enxergar dentro dele. Ele não consegue enxergar o que está fora. E quebrar ciclos é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito complicada, sobretudo quando você já vem lá de fora com isso dentro de você. E eu tava falando pra ele que que eu não sou ninguém pra dar oportunidade a ninguém, pra dar chance a ninguém. Porque geralmente quando você diz assim, eu vou dar uma oportunidade a você, eu vou dar um voto de confiança a você, é como se eu fosse até melhor do que você. Não necessariamente, mas é porque eu prefiro enxergar de outra maneira. Eu prefiro enxergar como se eu estando aberto para ouvir aquilo que você tem a dizer, sem julgar. E eu falei para ele que quando ele se isola, eu não tinha como saber o que aconteceu, tanto que eu disse, nossa conversa aqui não é baseada em Jesse, em Rodrigo, em nada, é entre você e eu. Mas eu falei para ele, disse que a partir do momento que ele se fecha,
as pessoas não conseguem ter acesso ao que está dentro dele. E se as pessoas não têm acesso, como é que elas vão acreditar? Sim. Como é que elas vão ouvir o que ele tem a dizer? Agora, eu acredito que, depois disso tudo, eu acredito muito que talvez agora ele percebeu que ele pode sim começar a dar passos para frente, ao invés de se retrair.